Assim, então, agradeço a presença de todos. Nós, então, iniciaremos a palestra magna, onde teremos a apresentação do professor doutor Afonso Figueiredo. Ele irá, então, nos brindar com a sua palestra. Antecipadamente agradeço e o apresento. Então, o professor Afonso Figueiredo, ele é um professor pesquisador licenciado em Ciências Naturais e Química pela Fundação Santo André, mestre em Educação pela Unicamp e doutor em Geografia pela USP. Atualmente aposentado na área de educação, atuando, né, aposentado quando estava, então, atuando na área de educação e ciências ambientais no centro universitário e com uma capacidade grande e importante na sua trajetória na área ambiental. O professor Afonso, né, nos momentos de sua fala, ele irá apresentar-se também das formas que normalmente ele tem costume, né? E, nesse momento, ele terá a oportunidade de nos apresentar, nessa aula magna, da turma de pós-graduação em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas, do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena. Essa aula magna, 2022, ela é em comemoração aos 10 anos dessa pós-graduação, né, que nós estamos aqui, nesse momento, como coordenador. E a apresentação do professor Afonso Figueiredo será Populações Locais e Áreas Protegidas, Pedagogia dos Conflitos Socioambientais no Alto Vale da Ribeira, em São Paulo. Posteriormente, também haverá uma troca de informações e ele também terá uma oportunidade que é muito grande, oportunidade nossa, de conhecer também o livro que ele recém lançou, né? E essa palestra faz parte desse embasamento do livro. Então, esteja muito bem-vindo aqui no Instituto Federal do Campus Barbacena, professor, em nome da pós-graduação, em nome do grupo de pesquisa em áreas naturais protegidas e também do nosso apoio do Grupo Brasil Verde, né? Esteja muito bem-vindo, além, né, de outros parceiros que estão nos brindando aqui nesse momento. Aproveito e agradeço os que estão presentes e também agradeço, dentro desse grupo, que nós temos aqui tanto docentes da própria pós-graduação, quanto estudantes dessa turma e de anteriores também. Então, professor, esteja à vontade, estou muito feliz, tá? Então, queria agradecer muito o convite aí do Geraldo Magela Salvio e complementado por você, José Emílio Oliveira, pelo convite para estar compartilhando as nossas andanças pela pesquisa sobre áreas protegidas, né? Num curso bastante inédito, que eu acho bem interessante, que é o curso de vocês aí na área de planejamento e gestão de áreas naturais protegidas. Então, é uma oportunidade para mim muito, muito boa, né? Me sinto honrado pelo convite, espero contribuir para o curso, né? Para as discussões de vocês, trazendo um tema mais polêmico, talvez, né? Para discutir situações, né? Dentro de conflitos, né? Como a minha pesquisa foi feita na área de educação, com um enfoque para a educação ambiental, eu trabalho com a pedagogia dos conflitos, né? Então, é uma longa história que está contada no livro, mas eu vou sintetizar aqui para vocês alguns momentos desse trabalho, dessa trajetória, né? Então, eu me sinto ainda mais honrado, né? Porque eu sou mineiro do sul de Minas, de Três Pontas, então eu queria começar fazendo uma parada estratégica na casa da Dona Augusta, minha mãe, né? E a questão da importância da família,
quanto tempo a gente passou isolado, né, nessa época de pandemia, quantas questões, mas de ver uma foto dessa e sentir o cheirinho do pão de queijo, da broinha de fubá, que você bota um queijinho lá, ou uma goiabinha, né, um creme de goiaba ali, né, e é tudo de bom, né? Uma sexta-feira à noite, vocês em atividade, eu espero que vocês tenham um momento aí para estar fazendo seu cafezinho, né, sua janta, né, seu aperitivo noturno, porque conhecimento e diversão combinam bem, né? Então, logicamente que toda essa trajetória tem a ver com essa coisa da minha família, das pessoas, meu irmão particularmente, o Herman Figueiredo, que foi... juntos fomos para parar nas cavernas, nas trilhas da Serra do Mar, né? Então, vou poder estar contando algumas coisas ao longo dessa apresentação. Eu trabalho com uma perspectiva chamada narrativas visuais e dentro dela eu vou trabalhar, então, essa questão da imagem para contar coisas, para chamar atenção. Então, quero promover com vocês uma viagem, né, a partir dessas imagens, para que vocês vejam, dê um passeio comigo lá na região do Vale do Ribeira, na divisa entre São Paulo e Paraná, na região sul de São Paulo, né? Uma região muito interessante que vou contextualizar para vocês aqui nessa primeira parte. Eu trabalho numa perspectiva entre ensino, militância e pesquisa, né? Porque ao mesmo tempo que o meu processo de formação vai acontecendo, eu também começo como militante estudantil, depois como militante docente e na universidade, depois como pesquisador na área de educação e ciências ambientais, sempre com bastante enfoque em ecoturismo, né? A minha formação ela começa na química, nas ciências naturais, mas ela vai para a educação e da educação ela se abre para um universo de possibilidades enorme, né? E caminhando para as humanidades num determinado momento, onde eu ainda me encontro, né? Apesar de ter um pé em vários dessas áreas. Eu digo que não é nem interdisciplinar, nem transdisciplinar o meu processo. O professor Ático Chassot, lá no Rio Grande do Sul, criou um movimento, e eu falava brincando, mas acabei me adaptando a esse movimento, que é o movimento da indisciplinaridade, né? Então, eu trabalho numa perspectiva indisciplinar, ou seja, para além da questão das caixinhas do conhecimento, né? Rompendo com essas caixas do conhecimento. E eu vou transitar, então, por uma abordagem chamada multireferencialidade, que é aquela que você vai beber nas diversas fontes, as que forem necessárias para esclarecer o fenômeno que você está estudando, né? No meu caso, populações e a relação delas com áreas protegidas. No meu caso, uma área protegida que tem remanescente de Mata Atlântica e, ao mesmo tempo, maior concentração de cavernas do Brasil, né? Mais de 400 cavernas. Então, eu tenho que contar, antes disso, como é que foi a minha trajetória acadêmico-profissional, né? Eu que entrei no curso de Química pensando que ia trabalhar na indústria, vou para a área de educação e nunca mais saio de lá. E do ensino de ciências acabo regressando à própria instituição onde estudei, que é o Centro Universitário Fundação Santo André, na região do Grande ABC paulista. Apesar de ser mineiro, meus pais foram... com 2 anos de idade, fui para o ABC e fiquei muito tempo por lá e depois para São Paulo, né? Mas a gente não perde a mineridade, né? Isso está na essência da gente. Então, essa trajetória começa, então, em 79, no curso de Química, mas dentro da disciplina de Geologia e depois Mineralogia, eu começo a ter uma relação entre a Química e as Geociências, né? Teve um tanto de uma fase ligada à Ecologia e às Biociências, né? Mas depois para as Geociências.
Tanto é que eu regresso à universidade, minha primeira disciplina que eu vou lecionar é geologia. Aqui é uma excursão para uma região aí do interior de São Paulo. E aí o professor José Luiz Laporta, que foi a pessoa que me levou foi meu professor, foi assistente dele, depois acabei continuando, e depois acabei indo para a área de educação, professor Júlio Lisboa, na área de ensino de química, na área de mineralogia, duas áreas que me apaixonaram, e eu vou para metodologia de ensino e vou ter contribuições de dois outros professores, Antônio Violim e Antônio de Campos, né, que me ajudaram muito nessa construção da minha formação docente no ensino superior. Aqui é a minha instituição, o campus lá do Centro Universitário Fundação Santo André, é uma área do município de Santo André, uma instituição pública de direito privado. Trabalhei 35 anos como docente, mas fui 4 anos aluno e 2 anos como colaborador, então são 40 anos de relação com essa instituição. O campus é tombado pelo patrimônio histórico do município, de uma família inglesa que não deixou descendentes, na época do café, do século XIX. Então, a nossa reitoria, inclusive, é nesse imóvel que a gente conhece como Casa Amarela, né? Muitas atividades, muitos momentos da vida acadêmica, é um conjunto de momentos dessa nossa vida, quando começa a dar aula, comecei a dar aula com 18 anos, né? Na biologia, inclusive. Na época não tinha biologia na instituição, por isso acabei ficando na química, mas pode ser que até tivesse me cooptado. No final, fui parar na geografia, no final, no doutorado, enfim, nas áreas que me punham em contato direto com a natureza, com a relação entre as sociedades humanas e a natureza, né? Vários companheiros acompanhando esse processo todo ao longo dessa trajetória. E aqui minha área de trabalho, a sala de projetos na área de ciências naturais, que eu trabalhava com metodologia de ensino e metodologia de pesquisa e com educação ambiental, então, formando pesquisadores e professores da área de biologia, química, geografia, pedagogia, né, com esses enfoques. O campus tem um bosque que permite a gente fazer diversas dinâmicas, né? Aqui o laboratório, é um laboratório de ensino de ciências naturais. A gente desenvolvia vários projetos. Aqui o projeto Saberes e Sabores da Química, que é um projeto com gastronomia molecular. Eu começo na área de ensino de ciências, né? Então, aqui, projetos dos anos 90, né? Dinâmicas feitas com os alunos na época. Aqui, depois, o curso de especialização em educação ambiental, que a gente cria em 92. É um curso pioneiro no estado de São Paulo, primeiro do estado de São Paulo, né? E tivemos a oportunidade de ter muitas relações importantes. Aqui está o professor Marcos Reigota, né, que é um pesquisador da área de educação ambiental bastante conhecido. Minha parceira da área de educação ambiental, Angela Baider. Então, essa aqui é uma das primeiras turmas do curso, né? Aqui uma sala nas atividades lá do curso de pós, de educação ambiental. E a instituição tem os seus lados, né? Seus lados frios e estruturados, né? Seus grandes corredores e edifícios, né? Mas também, ao mesmo tempo, tem um bosque, que, inclusive, um dos últimos projetos que eu fiz na instituição foi um projeto chamado ProBioTrilhas, que é um projeto de uma trilha interpretativa, perceptiva, que a gente plantou no próprio bosque, né? São trilhas pequenas, de 200 metros, né, 200 metros, mas que dava para fazer uma série de discussões para treinar esse pessoal para trabalhar com questões ligadas à educação ambiental e ecoturismo. Mas o campus tem seus problemas, né? Os eventos e o resultado dos eventos na própria instituição, né? Você vê a questão dos resíduos sólidos, a gente tem os problemas de estar no entorno de um grande metrópole, né? Da região metropolitana de São Paulo, em Santo André. E várias atividades que a gente foi desenvolvendo. Aqui é uma amostra de iniciativas socioambientais, projetos que os alunos desenvolviam e apresentavam depois para a comunidade, né? A gente
vai fazer boa parte do trabalho na área de educação ambiental dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, que por vários motivos. Primeiro, que está em Santo André, está na beira da Serra do Mar, na região entre o ABC Paulista e a Baixada Santista. É uma região de patrimônio cultural, por causa da Vila de Paranapiacaba, né? Uma vila ferroviária do século XIX, Mata Atlântica e cavernas granitóides. Nós estávamos começando a fazer trilhas na Serra do Mar e depois começamos a ter contato com a espeleologia, com as cavernas. Eu vou contar mais à frente. Então, lá nas atividades que a gente faz na universidade, então aqui uma das expedições, né, na área de mananciais, indo até a região de Paranapiacaba, né? Meu filho sempre me acompanhou, né, em vários momentos da minha atividade como educador ambiental, como espeleólogo, né, Milton Figueiredo. Aqui a Vila de Paranapiacaba, patrimônio histórico, né, ferroviário, né? Aqui uma parte lá do Museu do Castelinho, que é na Vila de Paranapiacaba. Intimamente relacionado com Mata Atlântica, esses riachos cortando a Serra do Mar, Planalto Paulista. Alguns, inclusive, são rios formadores da grande represa Billings. As trilhas, né, trilhas perceptivas, que a gente faz trechos com os pés descalços, e tem toda uma dinâmica relacionada com isso, né? As pequenas cavidades lá, granitoides da Serra do Mar, apesar delas não terem papel ecoturístico, a gente fazia pelo menos umas dinâmicas introdutórias para depois fazer excursões para a caverna lá no Vale do Ribeira. E sempre com dinâmicas que terminavam com esse batizado, né? Essa transformação dos alunos, né? A gente viu uma tremenda transformação dos alunos com esse processo. Paralelamente, né, eu falei para vocês, ensino, militância e pesquisa está sempre junto, né? Em 84, a gente cria o Grupo de Estudos Ambientais da Serra do Mar, eu, meu irmão, um grupo de amigos. Depois, quando eu vou para a universidade, também os alunos, ex-alunos da universidade, professores, né? Durante muito tempo, né, desde 1986, quando eu comecei como docente na universidade, até 2019, a gente vai ter o apoio da instituição, nossa base de reuniões, nossas atividades acontecem na instituição, né? Muitos alunos participaram, né, desse grupo, né? Ele começa com a questão das trilhas na Serra do Mar, educação ambiental, mas depois se direciona para a questão das cavernas e sempre muito forte a questão do companheirismo entre a gente, né? Aqui o primeiro logo do grupo, né? Aqui já o logo oficial, atual, né? Então, a gente passa a trabalhar com a perspectiva de estudos ambientais, né? E vamos completar 39 anos esse ano, o grupo. Estamos com um projeto na região do sul de Minas, aí em Luminárias, com cavernas em quartzito. Eu fui dar um curso, já tenho dado cursos de formação de monitores e condutores de espeleoturismo desde 2006, e agora dei um novo curso e eles formaram um grupo de espeleologia na região. Quem tiver interesse de participar, nós vamos ter uma expedição na semana no Corpus Christi, né, em junho. Então, a gente tem tido atividades no estado de São Paulo, mas foi ampliando para outras regiões, trabalhando no Vale do Ribeira, depois fomos para o sul de Minas, em Luminárias, depois Goiás, norte de Goiás, na região de São Domingos, sudeste de Tocantins, na região de Aurora do Tocantins, no interior de São Paulo, na região da Serra do Itaqueri, em parceria com o Espelho Grupo de Rio Claro, né, grandes parceiros, né, vários grupos, projetos intergrupos, né? E aí a origem no nosso grupo, as nossas primeiras atividades, não tinha equipamento, né? Em 85 não tinha material. Meu irmão sempre foi muito assim, uma capacidade manual muito grande, né? Criativa. Então ele fez os nossos primeiros capacetes com
a placa de automóvel, tubo de cobre e bico de gás de cozinha, né? Então, o Herman, aqui está o Herman, aqui está eu, né? Cada um tinha os seus apelidos, né? O meu é o Chili Willy, o pinguizinho que morre de frio, por causa desse cachecol que você mandava. Bom, e a gente vai fazer expedições na Serra do Mar, na Serra da Bocaina, em vários outros lugares, e depois, quando com a espeleologia, com as cavernas, bastante atividade lá no Vale do Ribeira, né? No livro eu conto com bastante detalhes toda essa trajetória. E não dá para falar da pesquisa sem contar essa trajetória, porque parte dela está imbricada com a minha própria história, né? Então, as expedições, né, os inícios das expedições, não tinha estrutura nenhuma na região do Vale do Ribeira, né, não, casa de pau a pique, era um contato direto com a comunidade local, né? E aqui o grupo de espeleologia do curso de geologia da USP, né, o Instituto de Geociências da USP, começou numa parceria do GESMAR, né, a gente chamou de Proto-GEGEL, GEGEL é o USP é o nome do grupo de espeleologia atual, né? Começou em 86. Então, aqui foi mais ou menos na época de contato, né? A gente usando o nosso equipamento improvisado, fazendo as expedições aí na região do Alto Vale do Ribeira, né? E não tinha nada, não tinha transporte, era difícil chegar lá, tinha que parar numa cidade de madrugada, esperar um ônibus pinga-pinga. Então, a gente ficava dependendo do transporte que passava no lugar, que era muito raro. Aqui, no caso, caminhões da mineração de chumbo, né? E boa parte de conflitos tem a ver com a mineração. Eu não trouxe essa discussão hoje, né? Mas, na verdade, ela está no livro, está contada essa relação com a mineração e como redentor, né, econômico do município e todos os conflitos gerados pela mineração até chegar à questão do turismo, que é outra questão que merece discussões. Então, aqui o meu irmão, né, então, parceiro sempre, até hoje, das atividades, nas explorações que a gente fazia nas cavernas, que já tem um equipamento, já começa a ter um treinamento maior para fazer escaladas e coisas do tipo, né? Aqui treinamentos, né, com pessoas do grupo, né, de várias gerações, né, em vários momentos do grupo, né, do GESMAR. Expedições né, aqui atravessando o rio, vai chegar na boca de uma caverna, aqui com um grupo de espeleologia de Londrina, no Paraná. Companheiro que começou com a gente, aqui o Malone aqui à direita, até hoje é espeleólogo, agora na Bahia, trabalhando com isso, né? Os treinamentos que a gente fazia com os moradores da comunidade local, em Poranga, no Vale do Ribeira, no Alto Ribeira, na década de 90. Esse jovem aqui, o Valdeci, primeiro treinamento dele, muitos anos depois ele se desenvolveu nas técnicas, foi morar na França, desenvolveu, fez trabalho com resgate em caverna, infelizmente faleceu, né, mais ou menos nessa época da Covid, né? E tivemos uma perda enorme, né, nesse período, né? Aqui momentos das reuniões do grupo lá na Fundação Santo André, né, no campus, lá né, no Galpão de Ciências, né, que a gente chama esse espaço nosso da área de Ciências Naturais. Vários momentos dos nossos companheiros da espeleologia, até hoje, muitos ainda ligados com a gente, né? Aqui o Robson, né, novinho, começando, hoje é um pesquisador da área de biologia subterrânea, trabalha na Vale, do Observatório de Espeleologia, aí na região de Minas, né? O René de Souza, né? Então, tantos outros companheiros, a Samira Vieira, né, são companheiros de longas datas. E várias atividades aqui, o meu querido Delvec, Roberto Delvec, e tantos outros companheiros até hoje, grandes amizades. Nossas primeiras
as primeiras atividades desses jovens, né? Estão formando eles, e aqui um congresso brasileiro de espeleologia preparando, né, o Robson preparando o primeiro trabalho dele, né, para apresentar, né, de fauna de caverna, de caverna, aqui no caso de um projeto ligado à produção científica em áreas protegidas, no caso do PETAR. E um fato inédito que a gente teve uma excursão, que uma pessoa ligou para a gente, queria ir na excursão, a gente falou tudo bem, aí ela disse assim, só que eu sou cadeirante. E aí foi uma dificuldade, né? Como é que dá para levar uma cadeirante para a atividade? Então, o Robson, a Cláudia, a Luz e outros colegas lá do GESMAR, que estavam à frente da diretoria do GESMAR, montaram toda uma expedição especializada. Então, contrataram uma mula para levar a Eriquinha, né, Erika Nunes, para a parte de trilha, contrataram um guia extra para fazer uma espécie de cadeirinha que levava ela. Depois foi desenvolvendo, ela se interessou tanto que acabou criando uma comissão de espelho e inclusão, que a Sociedade Brasileira de Espeleologia tem até hoje, né, trabalhando com essa perspectiva da inclusão, né, vários tipos de inclusão e a relação com as cavernas, né. E ela trabalhou com indicadores de acessibilidade, fez várias publicações, né? Está na revista Pesquisa em Turismo e Paisagem Kárstica, tem várias outras publicações nos anais do Congresso Brasileiro de Espeleologia. A Sociedade Brasileira de Espeleologia tem um site que é cavernas.org.br. Lá vocês vão encontrar muita coisa sobre cavernas, espeleologia no Brasil e no mundo, né? E a gente vai... Quais são esses caminhos, né, que a gente vai percorrer e como que isso me levou para a pesquisa lá no Vale do Ribeira, né? Então, essa pesquisa ela começou em 87, mas foi sofrendo mutações ao longo do processo, né? Começou como um projeto de ensino de química, tendo em vista que eu fazia excursões com meus alunos da escola pública e depois na universidade na aula de geologia, e levava eles para o Petar, lá para o Alto Ribeiro, onde tinha as cavernas. E eu trabalhava a questão das necessidades, né, então, o que a gente chama de metabolismo urbano, né? Então, o fluxo de matéria e energia, os conflitos socioambientais, do ponto de vista da construção civil. Quem quer fazer alguma pergunta? No caso, se alguém desejar fazer alguma pergunta, pode fazer ela por escrito, que o professor Magela anota, ou ele ou eu, né, faremos então a pergunta. Tá? Obrigado. Aí, no intervalo, eu vejo tudo, ou quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade. É só levantar a mão aí e avisar, né? Desculpa, como eu não estou vendo, vocês se apresentem, por favor, para eu saber quem é que está falando. Bom, então vou trabalhar a questão da construção civil. A construção civil depende de vários insumos, né? E entre eles o cimento, né? E ele depende do calcário. E o calcário é onde estão as cavernas. Então, essa questão dos conflitos entre proteger as cavernas ou o cimento ou o concreto para as necessidades urbanas, né? Então, meu projeto inicia com essa perspectiva de uma proposta de ensinar química a partir dessa perspectiva, né? E, logicamente, que eu trabalhei em algumas escolas, mas particularmente no Arquiticlino Santos. O professor Mansur Lutfi e várias outras pessoas foram companheiros nessa escola. O Mansur Lutfi, lá da Faculdade de Educação da Unicamp, coincidentemente, então, a gente trabalhou junto na mesma escola pública e no mestrado, na área de educação. Então, e ele contribuiu bastante com a minha trajetória, né? Só que eu comecei, já estava dando aula na escola, na universidade. E a partir de 88 eu começo a ter mais aulas na área de metodologia de ensino, a substituir um professor, né? E por isso eu acabo abandonando as aulas na rede pública, né? No ensino médio, e fico só na universidade. E aí o projeto ficou, eu sentia que o projeto ficou um pouco complicado. Como é que eu vou fazer uma pesquisa sobre uma prática pedagógica acontecendo numa escola se eu já não estava mais na escola? E
Daria para ter continuado, tinha um material quase pronto, mas, enfim. Meu orientador na época era da área de educação e movimentos sociais, e ele falou, pô, você vai tanto lá para o Vale do Ribeira, por que você não faz uma pesquisa sobre a região? Então, o projeto começa com uma perspectiva de trabalhar essa relação de sociedade e natureza, né? Na questão porque nas excursões que a gente fazia para essa região, a gente fazia entrevistas com os moradores, né? Porque a gente trabalhava numa perspectiva socioambiental, né? Então sempre essa conexão com a comunidade local. E aí surgiu uma frase que virou o título da pesquisa e, posteriormente, do livro. O meio ambiente prejudicou a gente. Eu queria que vocês parassem e pensassem nessa frase. Pensa nessa frase a fundo. O meio ambiente prejudicou a gente. Parece que é até contraditório com o que a gente pensa, com o que a gente está fazendo aqui, né? Para quem é ambientalista, para quem estuda áreas naturais protegidas, para quem luta para a gestão, né, adequada, né, das áreas protegidas, das áreas naturais, eu diria que é uma porrada na cara, né? Uma frase como essa. E foi exatamente por essa cacetada, né, do destino que eu começo a me preocupar com isso. Como é que surgiu esse discurso? O meio ambiente prejudicou a gente. Como é que pode ser isso? Né? O que está por trás dessa frase? E é exatamente esse mistério, esse enigma que está nessa frase que me estimulou, então, para um caminho que é de tentar entender o problema, né, o conflito que aparece nessa frase, mas, ao mesmo tempo, pensar em estratégias alternativas. Bom, a história é longa, mas eu comecei em 87, perdi o prazo em 92, voltei em 98, terminei em 99, só defendi no comecinho de 2000. Então, e continuei pesquisando, independente de tudo, né? Porque eu estava engajado com a comunidade local, desenvolvendo esse estudo, né, com a comunidade local. Então, eu vou contar isso com mais detalhes mais para frente da pesquisa, mas eu queria só contextualizar para vocês que eu vou trabalhar, então, a perspectiva das políticas públicas e as representações sociais de proteção ambiental e desenvolvimento, né? Então, esse vai ser um enfoque, né? Agradeço ao professor Salvador Sandoval, que me levou para os movimentos sociais. Eu estudei os movimentos sociais, mas, infelizmente, por falta de fôlego, o que era para ser só o pano de fundo virou a pesquisa em si, devido ao volume de informações que gerou. Então, o professor Marcos Sorrentino foi da banca, foi parceiro da educação ambiental, acompanhamos junto toda a trajetória da educação ambiental no país desde os anos 80, e o prefacista, né, do livro, né? A Unicamp, a CAPES, a população de Poranga, o próprio PETAR, né, que sempre me apoiou, a Casa da Agricultura, que era a base lá, né, o GESMAR, a Sociedade Brasileira de Espeleologia, a Fundação Santo André, são tantas pessoas, né, para agradecer sempre, né? E aí virou o livro aí pela editora Apres, né? E o título ficou Meio Ambiente Prejudicou a Gente, Natureza e Cultura na Pedagogia dos Conflitos Socioambientais e nas Histórias do Vale do Ribeira. Então, inclusive, depois, se alguém tiver interesse no livro, ainda tem uns exemplares para ver. Depois eu vou comentar. Aqui está o editor. Tem o site da editora, mas quem quiser adquirir comigo consegue um preço melhor. E aí tinha duas frases, eu vou começar com ela, uma frase que eu vou começar com ela, porque ela, enquanto o meio ambiente prejudicou a gente, era uma cutucada, uma provocação a uma atuação ambientalista, socioambientalista, essa frase do seu Gonçalo de Andrade, um dos primeiros moradores que eu vou entrevistar, porque eu trabalho com depoimentos orais, me dá uma outra cacetada, mostrando um outro lado da moeda, né? Ele diz assim, e eu queria que vocês sentissem essa frase: entrou na mata, a gente se sente, parece que é outra vida, a gente se sente bem, a gente vê que é certamente a vegetação mesmo que está mandando naquilo, né?
Pensem nessa frase. Quer dizer, enquanto o título, tema da pesquisa é uma cutucada na gente, é uma provocação, essa frase parece que dá outra história, né, para isso. Então, a gente está vendo que o conflito ele caminha por diversas trilhas, né? E a gente vai ver que o processo educativo acontece nas relações sociais, aquelas relações invisíveis. É na relação com essas pessoas, né, que podem não ter escolaridade, mas têm uma sabedoria imensa, né, e vão nos ensinar muitas coisas, né? Eu diria que houve um trabalho, uma perspectiva de autoeducação, né? A minha própria trajetória educativa se reconstrói a partir dessas relações com a comunidade, com essa provocação. Então, vamos entrar no Vale do Ribeira, né, propriamente dito, né? O Vale do Ribeira, então, é onde está a história uma parte da história do país, porque foi as primeiras viagens dos portugueses no século XVI começam, né, Salvador, depois na região de São Vicente, mas o Cananéia, né, Iguape-Cananéia, a região do litoral sul de São Paulo. E o Rio Ribeira é a via de acesso para o Planalto, né, tendo em vista que a Serra do Mar era uma muralha, né, ao longo da serra, de toda a costa ali brasileira, uma boa parte da costa brasileira, né? Então, tem muitas histórias, né? E eu vou contando essas histórias, aqui não vou ter espaço para isso, mas e vou falar das paisagens em um contexto de remanescente florestal de Mata Atlântica, né? Os principais remanescentes florestais de floresta tropical, né? Ombrófila densa. E aí você vê, né? Aqui o mapa da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, né? A área piloto aqui, né? Nessa região aqui do litoral sul e do Vale do Ribeira, em São Paulo, né? Deixa eu colocar o apontador, né? Uma área espalhada por várias partes do Brasil ao longo do litoral, né? A gente vê falar muito da Amazônia, mas a Mata Atlântica tem uma importância muito grande, né? Foi talvez um bioma muito mais degradado, né, do que outros, por conta de estar a maior parte dos grandes centros urbanos brasileiros, né? E aqui o estado de São Paulo, você vê que é um contínuo florestal, toda essa região de serra, que é a Serra de Paranapiacaba, como é o nome local, da Serra do Mar, e aqui o litoral, né, a região litorânea, e toda essa região aqui também do Paraná e tal. Aqui vocês veem que o contínuo florestal, né, da Serra de Paranapiacaba e Vale do Ribeira, Alto Paranapanema, né? Aqui são várias áreas protegidas. Você vê que esse remanescente, e por que ser área piloto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, é exatamente pela existência dessa quantidade de áreas protegidas. Aqui é o PETAR, né, que é o que eu vou me concentrar no estudo. Mas a gente tem aqui Intervales, aqui o antigo Parque de Jacupiranga, depois virou um mosaico, está a Caverna do Diabo, enfim, tem várias outras áreas protegidas aqui, né, nessa região e no entorno, né? Carlos Botelho, Chituê, etc. Né? Aqui a Ilha Cardoso, né? Estação Tatins, né? Juré e Tatins, né? Bom, eu vou começar, não vou começar direto do PETAR, mas vou falar como eu tenho essa relação com trilhas e cavernas. Eu vou falar dos parques da região lá do Vale do Ribeira, que a gente teve relação e desenvolveu projetos, né? Então, não é nessa ordem, né? Mas, enfim, a gente começa no PETAR, mas como toda a discussão vai ser sobre o PETAR, eu vou falar ele por último. Só vou comentar rapidamente aqui o Parque Estadual da Caverna do Diabo, que antigamente era... Então, é bem mais recente esse parque, né? Porque antes era o Parque Estadual de Jacupiranga, era um parque muito abandonado, então fizeram um mosaico de áreas protegidas, né? Então, ele começa com um parque que vai desde Poranga, né, até
o litoral sul de São Paulo, né? Então, era um parque de 180 mil hectares, e aí depois, quando ele foi transformado em mosaico, né? Vocês veem que aqui está o Parque Estadual da Caverna do Diabo, tem o Parque Estadual do Turvo, tem as APAs das comunidades quilombolas, né? Tem várias comunidades quilombolas na região, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, foram feitos vários outros parques, né? Então, o parque é um parque também turístico, só que o turismo no Parque da Caverna do Diabo ele tem um outro enfoque. É para um público, é um turismo na época dos anos 60, né? E ainda não tinha essa preocupação ambiental toda, né? Então, ele se desenvolve para um público de turismo de massa. Então, tem passarela, corrimão, tem acesso de paralelepípedo até a boca da caverna, enfim. Hoje tem todo um processo de mudança da lógica lá, com um sistema de iluminação móvel, intermitente, né? E várias outras coisas. A gente desenvolveu, você vê aqui dentro da caverna, né? Essa questão estrutural, né? Você vê as passarelas, aqui acompanhadas já com monitores, a gente deu o treinamento dos monitores, os primeiros treinamentos, né? O Cleiton Pereira Lino é um personagem importante da minha pesquisa, porque ele é um agente ambientalista que atuou bastante nessa região, atua até hoje na região, e ele foi presidente nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, né? Até hoje é presidente de honra, né? Já aposentou, mas continua ativo, né? E tal. E a gente sempre esteve envolvido com essa questão da história, da região, da formação dos monitores ambientais, do trabalho nessa região. Então, aí a Caverna do Diabo, um panorama da caverna, várias intervenções, até cascata artificial, né? A quem queria tirar isso hoje, mas o impacto de tirar essa cascata vai ser maior do que deixar como está, né? E a caverna ela tem 8 quilômetros, né? Basicamente, quase, né? E, portanto, apenas 800 metros é a parte turística. E não daria para fazer turismo nessa caverna se não fossem essas passarelas, porque é um grande desmoronamento na entrada e tal. Surge num momento em que o turismo está querendo achar outros caminhos, nos anos 50 para 60, que não seja só ir praia. Então, o turismo de rio, o turismo de caverna, né, que já existia no mundo todo, então começa a acontecer também no Vale do Ribeira. Vai o Salão Catedral, aí vários pontos, né, da parte turística da Caverna do Diabo, aqui o grito, né, que a figura no final lá do trecho turístico. E aí, só que a Caverna do Diabo é muito mais do que a parte turística. Já havia sido estudada, tinha bastante coisa conhecida, mas ainda tinha muita coisa para conhecer. Então, durante muitos anos, né, em 1990, o Cleiton chama a gente e um grupo de pessoas e começa o projeto Caverna do Diabo, o PROCAD. Então, durante muito tempo, eles descobriram muitas passagens novas na caverna. É uma caverna bastante esportiva, que a gente chama, né? Porque tem cascata para escalar, tem trecho de natação, 3,5 km de rio descendo o rio, né? Enfim, um grau de dificuldade. E ao entorno também várias cavernas foram descobertas, né? Eu dei um curso de espeleologia para o curso de turismo, né? Área de turismo da PUC de São Paulo, e lá, então, eu trabalhei com essa perspectiva do espeleturismo com eles e desenvolvendo atividades também na região da Caverna do Petar, mas na Caverna do Diabo também. Intervales, que é o parque mais acima do Petar, né? Ao norte do Petar, também é um parque que tem toda uma história própria e tem também turismo, né, associado. A gente teve envolvido com projetos ligados às cavernas e ao turismo nessas cavernas, né? Aqui a Gruta dos Paivas, né? Que na região, então o acesso é mais fácil pela Intervales, apesar que ela está em outra área, né?
está mais próximo do Petá, inclusive. Enfim, também uma área com muitas cavernas, também muito importante. Mas vamos, então, nossa área de estudo. Petá, né? Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Na verdade, ele começa em 1958, né? Ou seja, daqui 7 dias vai completar 65 anos o parque, né? Foi criado no governo Jânio Quadros, chamava-se PEAR, não tinha o turístico. Em 1960, com esse apelo turístico é tão forte naquela época que o parque passa a ter, talvez, um dos poucos parques que tem o turístico no nome, né? Então, o foco do parque ser turismo, né? Mesmo assim, quantos problemas, quanto tardou para que o turismo realmente acontecesse, né? Gerando, talvez, o meio ambiente prejudicou a gente, né? Porque tardou muito o turismo como alternativa. Os espeleólogos, né, na região, vindo com frequência, vão dar um start, né? Vai ter um papel importante no início disso, né? E aí o parque, né, ele tem o símbolo, é o bagre cego, que é uma espécie troglóbia, né, vive exclusivamente em algumas das cavernas. Ele se adaptou àquela região de tal maneira que não tem os olhos. Na maior parte deles não tem os olhos porque vivem dentro da caverna, né? Então, uma espécie exótica que tem uma espécie exótica, não, uma espécie rara, né, diferente, né, que tem um papel importante de simbolizar o parque. O parque fica entre 2 grandes centros urbanos, a região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de São Paulo, está mais próximo de Curitiba do que de São Paulo, né? Então, tem grandes polos, né, de turismo, né, associado, né? O parque tem mais de 35 mil hectares, né? Tá entre a cidade de Iporanga e Apiaí, né? E ele é atravessado por lentes de calcário, por formações geológicas de calcário, que permite a formação dessas cavernas. Aqui dá para ver uma vista aqui está Iporanga, e aqui está Apiaí. Apiaí está na parte mais alta, Iporanga está bem baixo, está a 80 metros do nível do mar, apesar de estar mais de quase 150 quilômetros do mar, né? Ela está no fundo do vale, né? O rio Ribeira vem por aqui, né? Vem acompanhando por aqui, encontra com o rio Betari, o rio Iporanga, né? E o Betari encontram aqui, e é uma região muito de paisagem, de relevo bastante recortado. Os calcários estão atravessando essas serras, muitos dos afluentes são subterrâneos, ou seja, vêm dentro das cavernas e desagam aqui no rio Betari, que vai desaguar por aqui, mais ou menos, no Ribeirão Iporanga, né? Aqui a gente vê que a área de Iporanga, né? Iporanga está... A Piaí está aqui, né? Iporanga está aqui, o município, né? E você vê que a área verde, né, demonstra importante remanescente florestal da região. Enquanto que a Piaí já sofreu muita transformação, seja pela mineração, seja pela agricultura, né? E aqui talvez as serras tenham dificultado outras atividades que poderiam ser danosas para a floresta atlântica. Aí é o visual, né, do Vale do Rio Betari, né, de Poranga. A cidade de Poranga é a cidade principal lá que eu vou estudar, né? Apesar de Apiaí também o Petar chegar até lá, mas eu vou me destacar, né, a relação, porque boa parte do turismo, das atividades estão na região de Poranga. Aqui, esse rio recebe... Aqui tem o Núcleo Santana, que é o núcleo mais visitado do turismo, né? E o rio vai recebendo esses afluentes subterrâneos. Não preciso dizer da importância da vegetação local, né? E a diversidade de espécies da flora e da fauna, né? A importância lá, e ao mesmo tempo a geodiversidade, né? Então
a rocha carbonática sofrendo a ação de uma região de alta pluviosidade, então formando esses recortes na rocha que a gente chama de lapiaz. E formando grandes cavernas na região, né? Aqui você vê a Casa de Pedra, que tem um portal, né, conhecido como o maior portal de caverna do mundo, tem 215 metros, vai desde aqui essa ponta até aqui no meio da floresta, né, mais ou menos. Já desceram de rapel, aí teve programas aí do Globo Ecologia, o Repórter, não lembro, mas e você vê que a montanha toda, praticamente a boca pega quase toda a montanha, né? A Caverna Laje Branca, né, uma outra área do parque, que tem uma pessoa de escala, também você vê a íntima relação entre a caverna e a floresta, né? Aqui é o Núcleo Santana, né? Lá é o principal núcleo de visitação turística. A Caverna de Santana, apesar da boca pequena, é uma caverna com 8 quilômetros. E aí você vê várias feições, né, da paisagem, muito importante, né? Eu vou passar bem rapidamente isso. Às vezes a gente vai encontrar coisas que são raras. Esse acesso está proibido, né? Que são chamadas flores de aragonita, são espelhotemas, né? Espelhotemas são as formações de cavernas, ornamentações, né? Essas são de aragonita, né? Então elas crescem, né? E dão esse formato como se fosse um buquê, e por isso que a gente chama esses minerais de flores de aragonita. O parque todo é muito bonito. Eu tive agora em 2023, no Carnaval, para fazer o lançamento do livro, devolvendo para a comunidade todo o estudo que foi realizado nos anos 90, né, para eles. Já tinha conversado com eles, mas estou devolvendo agora que lancei o livro, né? E aí você vê essa íntima relação entre o rio, o calcário e a floresta atlântica, né? Então, sempre essa íntima relação. Um turismo aqui já é um turismo mais rústico, vamos dizer assim, mais de opção, que é o espelho-turismo de aventura. Então, você tem que levar o capacete, levar a lanterna, é um outro tipo de atividade, né? Então, eu estou mostrando vários momentos da atividade lá na região, seja pelo GESMAR, seja na universidade como docente, primeiro de geologia, depois de educação ambiental, né? E, recentemente, então, vou voltar e ver tudo isso, a contratar um guia local, acompanhar com os companheiros novos do GESMAR, ver essas atividades, essa relação com as cavernas, né? Então, é muito bacana, né? De ver aí os parceiros, aí, o Arnaldo Silva Júnior, a Fabiana Ferreira, né? O João Evangelista e tanta gente aí querida, né? Acompanhando a gente nessas atividades. Então, dinâmicas, né, que a gente desenvolve no lugar, né, essa relação íntima com a natureza, com a rocha, trabalhar racionalidades científicas, entender a floresta, entender a geologia das cavernas e tal, mas também as sensibilidades, trabalhar a percepção da natureza, as sensações que a natureza passa, as relações culturais com o ambiente, né? E hoje eu vivo no México e aqui em Yucatán, né, as comunidades maias têm uma relação muito forte deles com os chamados cenotes, né, que são cavernas alagadas, né, eram a única fonte de água, porque a gente não tem rio aqui na região, é tudo plano, então as águas estão subterrâneas, então a cultura, a civilização maia dependia dessas águas e das cavernas, então esse ponto de vista sagrado sempre muito forte, até hoje. Aí a Caverna Morro Preto, que é uma caverna de visitação turística também importante, no Núcleo Santana, né? Que se vê um grupo de pessoas dentro da caverna, né? Você vê as dimensões, é um grande salão de entrada. Lá no alto tem um bloco de rochas pendurado, mas ele está bastante apoiado, né? E é raro as pessoas que vão lá, e eu finalmente consegui vencer o medo de altura e fazer meu voo aí na rocha. A caverna tem várias feições diferenciadas, apesar que o forte da Caverna Morro Preto são essas grandes salões, galerias, passagens, né? E o parque
de novo, né, mostrando sua diversidade, né? A Caverna do Couto, em que a boca da caverna, né, a ressurgência do Rio do Couto, do Ribeirão do Couto, é uma cachoeira, né, e forma uma piscina natural. Então, aqui a Caverna do Couto, que eu fui agora em fevereiro, né? Então, fotos recentes aí que eu tirei lá do sumidouro do rio, né, do Ribeirão do Couto e de uma das saídas da caverna. E aí você vê a feição lá do lugar, né? Da ressurgência, né? Do Ribeirão do Couto, formando essa piscina natural. E eu não sou ninguém se eu não vou lá e dou um tibum, né? Então tem que fazer um pouco de berroterapia, né? Que a gente chama. Então, tá aí o pessoal lá em 2023 fazendo a sua berroterapia, né? Os companheiros. E outras cavernas, né? Caverna Água Suja também tem potencial. A trilha para chegar lá é muito interessante. Você tem que atravessar várias vezes o rio, né? E tem que ser um ajudando o outro, né? Então, essas filas indianas. Aqui uma outra travessia, essa é recente desse ano. O rio, a gente foi para esse rio, tem várias cachoeiras, né? Estava cristalino, mas a gente teve chuvas, né? E mudou, você vê como é que estava o lugar, né? Maravilhoso. Fomos nas cavernas, fomos nas cachoeiras e, em seguida, né, aí a caverna da Água Suja. E olha como ficou o rio depois, né? Isso aqui já quando subiu, a gente já tinha atravessado todos os trechos, né, que eram mais perigosos para atravessar, ainda bem, né? E olha como está aqui a travessia, esse aqui é um riachinho, né, de água cristalina, como ficou lá no núcleo Santana. Aqui o núcleo Ouro Grosso, que é um outro núcleo de visitação turística, né? Esse mais próximo do bairro da Serra, que é o maior bairro da região, e o bairro mais próximo do núcleo Santana, portanto, é um bairro em que o turismo é muito forte. Aqui o dia que o secretário do Meio Ambiente foi visitar lá no aniversário do parque, aí não lembro o nome dele, mas teve lá, né? Aqui a Caverna Lambari de Baixo, que é o outro núcleo, né, da região, que também tem potencial turístico, tem atividade turística. Uma das características dessa gruta é a travessia. Esse ponto é chamado Passeio da Lua, porque a gente vai meio numa lama, né, andando numa lama, meio flutuando, né? E você vê que o pessoal, mesmo molhado, sujo de lama, tá tudo alegre, né? E eu começo por aí, por essa relação com a caverna, relação com o lugar, relação com o turismo, né? Mas, ao mesmo tempo, pela relação com a comunidade, a gente vai ver que tem outras questões. Mas eu queria fechar a contextualização para vocês, né? Na segunda parte eu vou entrar na problemática. Então, outra atividade importante, não é só a caverna, tem trilha, tem cachoeira, tem essa atividade que é muito legal, que é o Boia Cross. Lá eles têm um campeonato chamado Aqua Rides. Então, começou com os espeleólogos cansados, depois de uma atividade na caverna, tudo sujo, iam se lavar no rio, então pegava essas boias de caminhão, né, essas câmaras de pneu de caminhão, e resolveram, então, descer o rio de boia, né? Aí, com o tempo, foi aperfeiçoando, foram fechando, amarrando essas câmaras, né? E formando que nem uma prancha, né? E tem um campeonato, né, de atividade de aventura, né, brasileiro agora eu acho que é Aqua Rides, não sei se ainda chamam, né? Mas é o Boia Cross, como é chamado lá. Então, aí o pessoal do turismo fazendo Boia Cross, lá no Ribeirão Iporanga, a maior parte do trecho é raso, né? Então é tranquilo, mas tem vários trechos que são profundos ou com cachoeirinhas, pequenas quedas, né? Algumas um pouco mais perigosas, você tem que sair, né? Então, no campeonato, o pessoal segue por esses daí. Aqui é para a parte mais do turismo. Essa aqui já é, por exemplo, aqui já é uma queda que o pessoal tem que sair, né? Porque se cair aqui tem pedra, tem muita... E todo o rio cai ali, né? Então, aqui você tem que contornar a rocha para fazer, né? E contorno. Mas, então, só para não deixar de falar de Apiaí, então, a Apiaí tem uma história também interessante, o Morro do Ouro, né, coisa do tipo, né, essa questão de um tipo de cerâmica específica de lá, né, que está
A cidade acabou dando muito mais valor para a questão da mineração, então a Camargo Corrêa, hoje é outro nome, né? Mas outras atividades, agricultura, o cultivo do tomate, outros cultivos, né? Aqui o núcleo Caboclos, que é o núcleo mais próximo lá de Apiaí, que é no norte do centro do parque, né? E é outro tipo tem várias cavernas também e vários tipos de atividade turística. E aí, impactos, né? Tem uma série de problemas na atividade, né? E na região. Esses impactos surgem enquanto eu estou mergulhado nessa relação com o lugar, essa relação de afeição com o lugar, de aprendizagem, de depois levar os alunos, né? E colocar eles em contato com essa aprendizagem que a gente teve, né? Dessa relação com o lugar, né? Então, é um trabalho de educação socioambiental, né? Sempre vendo o lado da comunidade, que eu vou explicar mais na próxima parte. A gente tem, logicamente, a mineração, aí a mineração do calcário, dos primeiros conflitos, né? A mineração de chumbo e a mineração do calcário, né? Essa caverna que tinha esse espelhotema azul, que é de cobre, né? Não existe mais, ela foi destruída pela mineração, né? No passado, né? Nos anos 80. A questão dos meios do acesso, né? Pensar que Iporanga, a parte baixa, né? Pela Regis Bittencourt, né? Pela 110, você não conseguia chegar em Iporanga pela parte baixa do Vale do Ribeira. Era porque era estrada de terra, e até 1968 não tinha nem essa estrada. Então era de barco, né? E os naturalistas que subiram por ali foram de barco. Eu vou contar uma série de histórias desses naturalistas, né? Conto e contraponho com a nossa trajetória hoje, né? Hoje em dia, né? Então você vai ver. E é interessante, o asfalto não tinha chegado em 92 aqui na estrada entre Eldorado e Iporanga. Até Eldorado já tinha, mas de Eldorado a Iporanga não tinha. E 3 anos depois, olha como estava o asfalto. Então, um asfalto mal feito, toda uma questão podia ser uma estrada cênica, né? Podia ter uma série de coisas que poderiam ter sido levadas em consideração. Né? O Cleiton Lino tem muitas histórias sobre a estrada, né? De como ele salvou uma figueira enorme lá que a estrada ia derrubar, enfim. E o próprio turismo. Aqui era na Santana, antes de ter o plano de manejo espeleológico, né? Então, aqui um colega, né, o Robson Zampalo, que fez essa foto, contou, né, o número de pessoas, né? Então, tinha que ter um guarda de trânsito para andar dentro da Caverna de Santana, por causa da quantidade de gente, né? E o descontrole. Logicamente que isso e outros fatores levaram ao fechamento das cavernas, e isso prejudicou muito a comunidade local, que já estava vivendo do turismo nos anos 90, né? Principalmente nos anos 90, né? Final dos 80, nos anos 90, principalmente, e começo dos anos 2000, tem esse fechamento, e isso gera uma série de consequências. A minha pesquisa é basicamente até o começo dos anos 90, né? Mas eu vou coletar dados desde dos naturalistas até os anos 90, basicamente, né? No livro eu dei uma atualizada em algumas coisas, trago algumas informações mais recentes, mas o grande enfoque do trabalho é principalmente, inclusive, até os governos democráticos, né? Quando surge o governo Montoro, nos anos 80, né? A criação da Secretaria do Meio Ambiente, etc. E tal. O próprio parque acaba sendo fonte de alimento para a fauna local, né? Então, aqui, né, o Alan Santos conseguiu pegar um dia lá um gambá, né, na lixeira, né? E aqui a substituição da vegetação nativa de Mata Atlântica ou por pasto ou por pinos, né? E de pensar que isso aqui era de um prefeito local, era a área do prefeito local. Então, a região ficou à mercê, né,
de um discurso dos oportunistas, do discurso... e é exatamente essa situação de conflito, entre o parque ser antigo, mas nunca ter tardado muito para ser implantado, né? E o turismo chegar. O turismo é proposto desde os anos 50, para vocês terem uma ideia. Nas notícias de jornal que eu coletei, tinha muita informação disso. Nessa segunda parte eu vou mostrar isso. E, ao mesmo tempo, viviam da sua agricultura de subsistência, estavam sendo multados pela Polícia Florestal, então eles acabam ficando à mercê de oportunistas que vão fazer várias coisas. Então, o corte ilegal do palmito de dentro do parque e coisas do tipo. Mas a própria gestão do parque, em alguns momentos, a política de meio ambiente não... mesmo tentando fazer essa aproximação e trazer novidades, trazer novos caminhos para a comunidade, não tem a eficiência necessária para mediar esse conflito. Eu diria que isso é o estopim para a questão do meio ambiente, prejudicou a gente, né? Então, acho que dá para a gente fazer o intervalo, né? E eu podia abrir aí para algumas perguntas, né? Se alguém quiser fazer. Mas eu vou entrar agora na pesquisa em si, né? Então, eu vou entrar na questão da comunidade, vou entrar agora na segunda parte, eu vou entrar na pesquisa em si. Eu fiz só uma contextualização, porque foi a partir desse maravilhamento, né? Pela contextualização do lugar, da paisagem e tudo, que foi que me levou para aquele lugar, né? Então, por isso que a pesquisa tem um tom autobiográfico até, né? Porque eu vou contando a minha história e a minha relação com esse processo todo e vou buscar origens desse discurso por conta da provocação do meio ambiente que prejudicou a gente. Zé Emílio? Sim, professor, excelente início de conversa, né? Muito feliz aqui. E está dando tudo certo. Tá? Então, agora a gente vai verificar se alguém está interessado em fazer alguma pergunta, né? Vou ver o professor Magela aí. O pessoal que queira adquirir o livro, né? Aqui. Meio ambiente prejudicou a gente. Pode botar aí no chat ou mandar para o Magela, né? Dados, né? Ou ele vai pôr em contato pelo Zap e aí a gente manda pelo correio. Tem pessoas no Brasil que estão fazendo isso para mim. Ou na própria editora. Fala, Magela. Está sem som. Magela está sem som. Não sei se... Porque está dando uma... Estava dando microfonia. Eu tiro o meu aqui, pode falar. Acho que agora vai dar. Estava dando uma microfonia, eu estou aqui no laboratório com os estudantes. Por enquanto a gente não tem pergunta aqui, mas eu quero, agradecer demais por enquanto. Estou aqui impressionadíssimo com a experiência, né? Assim, tive a honra de te conhecer há pouco tempo, né? E já me sinto um amigo, né? Agradecer a sua gentileza de aceitar o convite, até porque eu já venho há 20 anos trabalhando ali em Guaraqueçaba, que é uma extensão do Vale do Ribeira. E eu passo ali muitas vezes, né? Já passei ali, sei lá, dezenas e dezenas de vezes, e sempre com uma curiosidade tremenda de parar ali no Petar, parar ali na Caverna do Diabo, e nunca tive essa oportunidade.
Então, estou vendo um pouco dessa beleza. Já tive a chance de conversar com o Cleiton e ouvir um pouco das experiências. Desculpa estar com a câmera fechada, mas eu sei porque eu não estou conseguindo abrir a câmera aqui, Zé Emílio. Não sei se tem algum bloqueio aí. Mas, enfim. Então, está sendo ótimo. Assim. Eu acho que a experiência, e, sobretudo, ouvir a experiência da década de 80, do movimento ambientalista, do avanço, da luta de vocês, né, naquele momento em que era tudo novidade. Né? E o que hoje é comum foi criado, ver essa coisa do curso de especialização em educação ambiental lá na década de 80, 90, realmente é uma satisfação ver essa experiência toda. Então, por enquanto, só cumprimentar, depois a gente certamente vai ter alguma discussão aí. Parece que o Ricardo é de Rondônia, Afonso, gestor lá de uma reserva extrativista lá em Rondônia. Foi nosso aluno aqui de pós-graduação também. Um abraço para o Ricardo aí. Conversando com você pelo chat aí, né? Deixa eu ativar o som aqui e desligar meu microfone, senão a gente não ouve. Aí, Zé Emílio, não sei como é que você vai conduzir. O professor Magela já fez uma introdução. Eu tenho algumas perguntas aqui que estão do outro lado aqui, para o outro laboratório, e, no caso, a primeira pergunta, até feita por mim, por curiosidade, quando se entra numa caverna, o que deve ser observado primeiro? Entrou numa caverna, o que se pode... é necessário, por precaução, talvez por necessidade, talvez por interesse? O que se observa primeiro? Como o tempo não me permitia entrar nessa questão da espeleologia, né? Porque tem apresentação específica sobre isso, né? Tem muitas questões por trás, né? Tem uma frase do Da Vinci, lá do século XV, né? Ou XVI, que ele diz que quando ele chega na entrada de uma caverna e se depara com aquela boca enorme da caverna, ele tem uma dupla sensação, temor e desejo. Temor pela escuridão que predomina na caverna e desejo de descobrir algo de milagroso dentro da caverna. Então, eu acho que a gente é movido para a caverna por esses dois lados, né? Ao mesmo tempo, cuidado, né? Porque nós estamos num ambiente muito especial, que não tem luz. A maior parte das cavernas grandes, a gente chega a pontos de luz zero, né? Não é nem esperar um pouco para se adaptar. Não é nem isso, é zero. Não vai ver luz nunca. Por isso que os bagre não precisam dos olhos, né? Na evolução, vão se adaptando a isso. Então, esse cuidado, né, com a atividade, o que você vai fazer, e o cuidado mútuo, né, o cuidado para você fazer uma atividade segura e o cuidado para a caverna para você não destruir ela, né? Então, esses dois lados. Né? Às vezes a gente fala assim, vê uma aranha e fala assim, cuidado, cuidado. Aí o pessoal fala assim, não, ela é venenosa, não sei o quê. Não, eu falo, não, cuidado para você não machucar, não matar a aranha, coitada da aranha, né? Então, você tem o duplo lado, né, que você tem que ver, né? Disso. Eu acho que a primeira coisa é a observação, né? Trabalhar esse é um dos grandes nos cursos de formação de monitores. A primeira coisa que a gente trabalha é essa questão da observação, porque no geral os roteiros eles são, por isso que eu não gosto do termo condutor de turismo. Condutor é alguém que pega na mão e leva, vem aqui, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, aqui é a garganta do diabo, aqui é o bolo de noiva, aqui é o não sei o quê. Eu, como sou educador, eu trabalho com uma perspectiva da descoberta, né? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia de estimular as pessoas a pensarem, né? A sentirem a caverna em todos os sentidos. Então, em vez de dar um nome, né? Em vez de falar o que é o lugar, você leva para um determinado lugar e pede para as pessoas: o que vocês estão sentindo aqui? O que vocês estão vendo? E aí depois é que você... as pessoas conversam, tarará. Aí depois disso você fala assim, bom, aqui na região a gente chama esse lugar de tal coisa.
Porque se você dá uma informação pronta, se o racionalismo predomina, você mata a curiosidade. Então, trabalhar a curiosidade, né, sem inventar, porque eu vejo às vezes o pessoal inventando, fazendo coisas assim esotéricas e coisas do tipo. Não acho que é isso. Mas é a questão de trabalhar as perspectivas não só racionais, mas as sensibilidades. Porque não é por falta de conhecimento que o meio ambiente está todo prejudicado, né? É por falta de sensibilidade, né? Então, eu acho que o trabalho da educação é sensibilizar as pessoas mais do que informar, né? Então, eu diria que é isso, trabalhar essa perspectiva de interação com o lugar, de interação com as coisas, né? As escalas. Ora eu estou vendo a paisagem inteira, ora eu estou vendo em destaque um ponto, ora que, né? Trabalhar perspectivas da paisagem interna, externa, porque a caverna não vive sem a paisagem externa, né? Ela é decorrente da paisagem externa, inclusive. Então, como eu trabalho numa perspectiva do bacharel, no doutorado eu vou trabalhar uma outra perspectiva. Eu ia trabalhar com essa questão do continuar a pesquisa lá do Alto Ribeira, continuei, mas acabei abandonando, que era a questão do turismo, o papel do turismo na região, porque no final das contas o turismo chegou e aconteceu, e está acontecendo e tal. Eu ia estudar exatamente como que era isso. Mas eu acabei indo para um outro lado, fui trabalhar cavernas como paisagens racionais e simbólicas. Então, eu trabalhei no doutorado uma perspectiva de geografia cultural. Então, eu vou trabalhar a caverna na filosofia, a caverna na religião, a caverna no cinema, a caverna na literatura. Cultural da caverna. Porque eu acho que ela era um elemento. Enquanto que o turismo já tem bastante gente estudando, né? E eu nem sou turismólogo, apesar de estudar turismo, trabalhar com turismo, ser docente da área de turismo, de ecoturismo, tinha bastante gente já estudando turismo, então eu resolvi ir para um outro lado, que dá para usar tanto para a questão da educação, quanto a questão da história, quanto a questão do próprio turismo, né? Essas questões simbólicas, culturais, né? Que estão na história da humanidade e a relação com a caverna. Então, são muitas coisas que a gente tem que levar em consideração: equipamento, iluminação, não entrar sozinho, tem que estar acompanhado sempre por uma pessoa que conhece a caverna. Nesses lugares tem que contratar um guia local, né? A gente sempre... Hoje, eu que treinei esses guias, eu tenho que pagar o guia para entrar num roteiro, se eu vou para um roteiro de visita, né? E tal. Então, a gente lutar para que a comunidade veja a caverna, a floresta, o parque como parceiro, né? E para ela ver como parceiro, ela tem que estar envolvida diretamente. Mas estou antecipando algumas coisas do que eu vou falar na próxima parte. Exatamente. É sobre isso mesmo que eu gostaria agora de pedir licença, uma vez que foi combinado um intervalo, né? Então, a gente pensa que talvez uns 15 minutos, se o senhor achar que deva, eu paro a gravação, depois a gente retorna novamente. O que o senhor acha? Tá bom. Não dá tempo de tomar uma água, né? Você... Só porque bem, os estudantes estão acostumados com esse tempinho pequeno, mas é eu isso. já tinha combinado com a Magela que a gente ia fazer um intervalo, até parei um pouquinho antes, mas como a gente começou a conversar... Isso, então vamos... E o pessoal pode fazer uma pergunta aí depois no chat, né? Ganhados, né? Mas eu queria que vocês aproveitassem o intervalo para mergulhar na frase "o meio ambiente prejudicou a gente". Eu queria que o que vocês sentem, e depois vocês vão, como ele vai abrir a gravação de novo, se deixem para colocar na hora que ele abrir a gravação de novo, Zé Emílio, vocês colocam assim, o que vocês sentiram com essa frase? E se vocês já se sentiram nessa situação. Tá bom? Vamos combinar assim? Combinado. Então, vamos... Ô Zé, você vai sair com o link e depois vai disponibilizar. Você vai